Queridos amigos, a minha alegria de poder voltar a Macapá para compartilhar reflexões na direção de corações sensíveis que se colocam na mesma jornada que fazemos. E a vida? E a vida, diga lá o que é, meu irmão? É a batida de um coração? É uma doce canção? Mas e a vida? É maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu fico com a força da moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita, é bonita, é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. É a música e letra que compõem como que uma oração de Gonzaguinha, hoje na pátria espiritual. Uma composição que nos remete às reflexões muito profundas em função de uma inspiração notável numa peça de incomparável valor. A vida é bem essa expressão de Gonzaguinha que traduz a excelência da divindade, um sopro do Criador. Foi o que aconteceu com Elizabeth Kübler-Ross, a notável tanatologista norte-americana, de origem suíça, que trabalhando nos Estados Unidos, compôs uma célebre obra, e se seguiram outras, que a guindou como talvez a especialista mais notável no campo da experiência de quase morte, com a publicação do seu livro best-seller Sobre a Morte e o Morrer. Essa obra foi resultado de uma grande pesquisa. Elizabeth Kübler-Ross deveria ensejar uma composição a partir de uma experiência incrível no campo do hospital, junto com o capelão. Ali, ela entrevistava os pacientes terminais, contabilizava as informações, fazia registros, indagava acerca deles, e assim ela foi compondo uma experiência incomparável na Terra em torno da medicina, tratando os pacientes que estão no alvorecer de um novo dia após a morte. Ela, que fora psiquiatra,
deveria ter ensejo de se debruçar sobre essa questão com muita avidez. Tema sempre melindroso, que distanciava os médicos, porque médico não gosta de morte. Médico foi criado para dar vida, e quando a morte chega, ele habitualmente se retira. Paciente que vai experimentando a proximidade da morte, inclina o médico para distante de si mesmo. Quando o paciente está agonizando e o médico não tem mais o que fazer por ele, habitualmente o médico esfria, porque a academia não o dotou para cuidar de pessoas, e sim para matar a doença. Mas a morte é uma companheira incomparável da vida e nos leva inevitavelmente a um portal. E os profissionais da área de saúde não foram preparados para lidar com a morte. Por isso, sempre foi um tabu os pacientes terminais. Agora surge a medicina paliativa, numa nova proposta em cima dessas experiências desses extraordinários pesquisadores e médicos, qual a doutora Elizabeth. E ela estava fazendo essas experiências dentro do hospital, quando, num dado momento, surgiu uma senhora chamada Schwartz. A senhora Schwartz era uma paciente incrível, que foi convidada para fazer parte da entrevista. Ela era da paciente típica que frequentava a UTI com frequência, mas não morria. As enfermeiras tinham até medo dela, porque era aquela pessoa que vai morrer, mas não morre, vai morrer, mas não morre. Não sei se vocês conhecem alguém assim, na proximidade, mas existem aquelas pessoas que quase morrem, mas não morrem. Quando os médicos diziam que não tinha jeito, a senhora Schwartz voltava. Então, ela foi entrevistar a senhora Schwartz, sob recomendação das enfermeiras que já tinham um olhar em relação àquela paciente de esgueira, um olhar esquisito, porque aquela paciente não era bem normal. O normal era morrer, e ela teimava em não morrer. Examinada a situação, a doutora Rossi pôde compreender. Aquela senhora não morria porque ela tinha um filho e que não tinha alcançado a maioridade. E o seu esposo era esquizofrênico. Ela temia morrer e deixar o filho em condições adversas. E por isso, havia um movimento inconsciente da senhora Schwartz para não morrer. Ela ia na beira da morte e voltava pensando no filho. Foi então que a doutora Rossi disse que havia um espaço legal que ela deveria consultar, no qual ela deveria dar a tutela do filho, se ela morresse, a um outro parente, em função do quadro psiquiátrico do esposo. E ela assim o fez, e fazendo, ficou liberada para morrer. Mas, surpreendentemente, um ano depois, quando a doutora Rossi está fazendo habitualmente as suas entrevistas, quem surge? A senhora Schwartz, dizendo que queria fazer mais uma entrevista. Então a doutora Rossi disse: eu não costumo repetir entrevistas, eu entrevisto uma pessoa e não entrevisto mais. Ela disse: mas o que eu preciso dizer é muito importante para a senhora e os alunos saberem. E tanto que ela insistiu, e por ser essa paciente já meio esquisita, a doutora Rossi cedeu. E ali a entrevista correu. E ela foi narrando todas as experiências de UTI que ela tinha participado. A doutora Rossi foi ficando incomodada porque não tinha nada de novo. Até que num dado momento, vendo a impaciência da doutora Elizabeth, a paciente Schwartz lançou-se ao tema que era novo. Então confessou que tinha tido uma experiência incrível. Ela tinha estado mais uma vez na UTI, sofrer um sangramento, e ao sangrar, ela percebeu-se fora do corpo, e uma enfermeira, ao entrar, em vendo-a, comentou que ela estava morta, ou no fenômeno de quase morte. Chamou o médico,
O médico entrou e começaram então as tentativas de ressuscitação da senhora Schwartz. E em vão. Enquanto isso, dizia a senhora Schwartz, eu olhava de cima e via o profissional, a enfermeira, o estagiário, todos tentando reanimar o meu corpo morto. Inclusive, o próprio auxiliar, residente, assistente, nervoso, começou a fazer piada porque estava muito nervoso. Eu percebia tudo. E lá pelas tantas, o médico deu-me como morta. E quando a enfermeira, ato contínuo, veio fazer os cuidados, eu voltei. Vejam que essa senhora é bem esquisita mesmo. Eu voltei. Então, doutora Ross, eu tenho isso para lhe dizer, que eu vi o meu corpo e quando eu voltei, eu disse para o médico, descrevi a cena, como ele estava atendendo, o que ele fez, a tentativa de recobrar o coração, o meu sangramento, o colega dele, estudante, que estava nervoso, que fez piada. Eu narrei toda a experiência e eles ficaram muito intrigados, como é que eu poderia narrar se eu estava morta? E eu dizia para ele, mas eu não estava morta, eu estava em cima do corpo, olhando de cima. A entrevista seguiu-se e os alunos se olhavam entre si, achando que a senhora Schwartz era uma doente psiquiátrica. Não era mais só aquela paciente esquisita, era doida mesmo. E a senhora Schwartz, depois que se retirou, a doutora Rossi perguntou para os alunos o que eles tinham achado, porque os alunos é que faziam a entrevista, as perguntas, e os alunos disseram que naturalmente ela era uma doente psiquiátrica, deveria ter um quadro psicótico, estava em surto. E a doutora Rossi discordou e começou a afirmar que não, que aquela experiência era uma experiência digna de ser registrada, e deu legitimidade à experiência. Os pacientes, e olhando a doutora Rossi defendendo a paciente, ficaram também com aquela duvidazinha que todo paciente tem de médico psiquiatra, achando que o prazo de validade acabou e ele agora está também como paciente. Começaram a achar que a doutora Rossi não estava bem, estava lelé da cuca, porque estava reafirmando e apoiando uma doente que estava em surto. A discussão seguiu-se e a partir daquele momento a doutora Rossi se sentiu motivada a fazer uma pesquisa com os pacientes de quase morte. Combinou com o capelão que fazia parte da entrevista, que era luterano, a fazer o registro dos pacientes, porque ela já ouvira de inúmeros pacientes a mesma citação que fizera a senhora Schwartz. E começaram a preencher um formulário e a coletar as informações dos pacientes que tinham vivido a mesma experiência de quase morte. O período fora difícil, o hospital começou a fazer pressão e a doutora Ross viu-se sozinha, porque o capelão saiu do hospital, fora substituído por outro, e ela estava muito desanimada, querendo abandonar aquela pesquisa que ia dar origem ao primeiro livro sobre a morte e o morrer, que seria best-seller. E ela estava desencantada. E quando ela vai já com outro religioso, que substituiu o capelão luterano, despedindo-se dele no corredor do hospital, às portas do elevador, quando o elevador abriu, quem ela viu? A senhora Schwartz, vomitando em cima do elevador, como se pairasse no ar. Ela tomou um susto. O capelão olhou e perguntou se havia algum problema. Ela disse não. O capelão entrou no elevador, a senhora Schwartz saiu ao mesmo tempo, olhou para a doutora Ross e disse: doutora Ross, eu quero uma entrevista rapidinho com a senhora no seu consultório. E saiu na frente. A doutora Ross sabia que fazia um ano que a senhora Schwartz tinha morrido mesmo. E como é que, se ela tinha morrido, ela estava ali? A senhora Schwartz foi na frente, abriu o consultório, sentou-se, e a doutora Rossi não se continha. Sentou na sua cadeira, estava vendo um fantasma vivo. Será que não tinha morrido ou tinha morrido? E ficou perplexa,
porque a notícia do falecimento da senhora Schwartz tinha se confirmado. Então, a senhora Schwartz disse: eu vim lhe dizer duas coisas. A primeira, eu vim lhe agradecer a intenção que você teve comigo e os cuidados, ajudando-me a liberar o meu filho, quando a senhora me orientou acerca da caixa de proteção àqueles desvalidos, que poderia me ensejar a transferência da tutela do meu filho para um outro familiar, e morrendo, não deixando nas mãos do meu esposo. Eu quero lhe agradecer as orientações que a senhora me deu. Segundo ponto, eu quero lhe dizer que a senhora não deve pedir demissão do hospital, porque a sua missão ainda não acabou. A doutora Rossi sentou-se, tomou a xícara de café para se certificar de que ela estava viva, ela. Olhando o defunto na frente dela sentado e querendo registrar o fato, achando que poderia estar passando mal numa alucinação, pegou a caneta, pegou um papel e disse: deixe um recado para o capelão. A senhora Schwartz pegou a caneta, tomou o papel e fez um bilhete para o capelão e assinou. E depois desapareceu. A doutora Rossi narra no livro autobiográfico essa experiência, que ensejou um mergulho profundo na vida, além da vida. Porque a vida é um fenômeno extraordinário, que as disciplinas acadêmicas não dão conta de poder contorná-lo, delimitá-lo e exauri-lo. A vida, ela é uma expressão que não se consegue definir, ainda que a biologia tente. Se juntarmos todas as disciplinas universitárias para tentar definir a vida, ninguém consegue. A vida é algo indefinível. Nada obstante, muitas disciplinas recaiam sobre ela tentando esmiuçá-la, esquadrinhá-la, detalhá-la, mas é impossível abranger a extensão da vida, que começa, aparentemente, numa expressão singela, invisível, quando os espermatozoides são lançados na cavidade vaginal, num ato de êxtase orgásmico, e aproximadamente de 200 a 500 milhões de espermatozoides, projetados naquilo que vão compor o lago seminal, no terço final da vagina, eles empreendem uma grande caminhada, como se fosse uma grande jornada, como se eles fossem sair aqui do cais, do porto de Macapá, para alcançar a outra extremidade. Imaginemos isso, como se fossem nadadores ou corredores. É a viagem que eles vão fazer, desde o introito peniano, quando eles estão ali agasalhados na próstata e são lançados no ato do êxtase sexual para a vagina, até alcançarem o terço distal da trompa de Falópio, que é uma caminhada que se dá em torno de mais ou menos 20 centímetros. Os espermatozoides são seres curiosos. Eles medem 0,06 micra, não são vistos a olho nu, são demasiadamente pequenos, mas eles são de uma velocidade incrível. Eles caminham, mesmo sendo invisíveis, 1 a 2 a 3 milímetros por minuto. É uma velocidade que o Usain Bolt não consegue se equiparar. Nenhum outro corredor dos 100 metros rasos consegue ter tanta velocidade quanto essas criaturinhas chamadas espermatozoides, que lançados na vagina, saem correndo pelo útero adentro, passando pelo colo uterino, e para fazê-lo é muito difícil. Primeiro porque quando eles são lançados na vagina, a vagina é muito ácida, e a natureza, para compor a sobrevivência dos espermatozoides, que não gostam de acidez, promove um muco no colo uterino,
que escorre para dentro da vagina, quebrando a acidez em torno de 1, 2, 3, 4 dias por mês, quando a mulher ovula. Quando ela vai ovular, surge essa secreção que as mulheres conhecem, semelhante à clara de ovo, que significa que o colo do útero está produzindo uma secreção para facilitar a ovulação, promovida pela ovulação, para facilitar a entrada dos espermatozoides. É um portal. Eles entram no fórnix uterino, na entrada do útero, e tem que ultrapassar o colo, que produz esse muco. Mas para ultrapassar é muito difícil, porque há inúmeros componentes que ali são postos, a semelhança de um tamiz, de uma peneira, para impedir que micro-organismos penetrem, bactérias, vírus, fungos, protegendo a mulher das infecções. Os espermatozoides, portanto, para vencer esse muco, eles precisam de velocidade e precisam de saúde. E eles ultrapassam dos 500 milhões de espermatozoides, até isso, aproximadamente, apenas alguns milhares conseguem ultrapassar. Eles entram na câmara uterina e fazem uma caminhada na direção da trompa de Falópio, que são duas, a direita e a esquerda. Curiosamente, eles sabem que naquele mês o ovário da direita ovulou e no outro será o da esquerda. A ovulação se dá mais ou menos alternadamente. E eles caminham nessa direção como que, sabendo, não sei como, a embriologia não explica isso, como é que se dá a sabedoria do espermatozoide, que sabe qual é a trompa que detém o óvulo. E ele sai nessa caminhada, sobe a vagina, entra no útero, entram na trompa de Falópio e vão na direção do óvulo, que está exatamente mais ou menos próximo do ovário, porque a trompa tem umas franjas semelhantes aos meus dedos, que se chama fímbrias. Essas fímbrias da trompa de Falópio, elas vão, pegam o ovário, o óvulo, e trazem o óvulo para dentro da sua estrutura. O óvulo, chamado na embriologia de ócito de segunda ordem, ele não tem movimento, ele segue mediante o trato que a própria natureza faz. A trompa vai com seus dedos, com as suas fímbrias, e vai e o coleta. E ele vem caminhando através de cílios que vão batendo, como se fosse uma esteira rolante, vindo de lá para cá. E o óvulo vem na direção do útero e encontra o espermatozoide mais ou menos nesse lugar. É um encontro dos Romeus com a Julieta, porque vem um óvulo, habitualmente, e um bando de Romeu que caminha na direção da fecundação. Em torno de apenas 200 espermatozoides conseguem chegar lá. De 200 milhões, só 200 conseguem chegar lá. E quando eles encontram o óvulo, apenas um mergulha dentro do óvulo rotineiramente. E quando ele mergulha, o óvulo transforma-se em ovo ou zigoto e se fecha. E começa o fenômeno da segmentação. Aquela célula ovo multiplica-se em 2, 4, 8, 16, 32, 64, geometricamente. E enquanto ela se multiplica, a esteira rolante vai levando essa estrutura mínima, visível a olho nu, até chegar dentro do útero, depois 5, 6 dias aproximadamente, e cai dentro do útero, num tapete felpudo, como se fosse exatamente um grão de areia caindo no tapete da sua casa, muito felpudo. Ali, quando ele cai nas entranhas do útero, ele começa na sua multiplicação a se enraizar no útero, fincando aquilo que mais tarde será chamado de a placenta. Esse fenômeno é muito curioso, mas ele traz alguns enigmas que as disciplinas acadêmicas não sabem explicar. Porque se saiu 200, 300 milhões de nadadores, ora,
quem vai chegar lá devem ser os mais aptos, os mais capazes. Como se saísse 200, 500, 1000 nadadores aqui do porto de Macapá, na direção à outra margem pelo nado, chegará lá o mais apto, o que teria mais fôlego, o que teria mais saúde, o que nade com mais proficiência. Esse fenômeno, portanto, deveria se dar aqui, mas, curiosamente, às vezes o espermatozoide que penetra um óvulo é um espermatozoide doente. Ele tem um cromossomo a mais e tem um cromossomo a menos, ele tem uma vulnerabilidade para a mutação química. Isso a embriologia não sabe por que aquele espermatozoide que penetrou, ele traz uma trissomia do cromossomo 21 e gera um síndrome de Down, que é resultado de um espermatozoide que foi alterado dentro de si mesmo. Como é que um espermatozoide alterado dentro de si mesmo conseguiu chegar primeiro que os outros? Se ele, em tese, ele não é o mais saudável, e o que também a obstetrícia, a medicina fetal, bem como a embriologia não sabe explicar, é que daquele ovário, onde vários óvulos estão maturando naquele mês, porque um amadureceu e não o outro. E às vezes aquele que amadureceu é um óvulo que traz uma vulnerabilidade genética. Por que não foi o outro que era mais saudável? O que é que define que seja um e não seja o outro? Essas combinações da biologia, da embriologia, a academia não sabe explicar. Porque o olhar é um olhar materialista. E o olhar mecanicista, materialista da biologia, da embriologia, da urologia, da medicina fetal, da obstetrícia, não conseguem explicar inúmeros fenômenos, porque é um olhar de fora para dentro e não de dentro para fora. Eu explico. É porque as medicinas estudam uma matéria, não estudam o ser que modela a matéria. É uma análise do corpo que está se formando, não é uma análise da alma que está se corporificando, o que é inteiramente ao contrário e às avessas. Quando a ciência que estuda o espírito, o espiritismo, vai explicar esse fenômeno, aí nós entendemos e fica muito claro que o espermatozoide que está anômalo, ele foi selecionado magneticamente pelos espíritos ou pelo espírito reencarnante, que o conduz para que ele, que tem a carga genética mais adequada à sua necessidade, possa fecundar. Do mesmo jeito acontecendo com o óvulo, para que essa junção seja perfeitamente adequada, modelando um corpo necessário a um espírito que tem demandas, necessidades específicas, e precisa de um tipo, de um fato, de uma matéria correspondente às suas necessidades internas. O que também a embriologia não sabe explicar é que da 4ª à 8ª semana, portanto, do primeiro, antes que se conclua o 2º mês, antes que se entre no 3º mês, quando se torna, o embrião passa a ser chamado de feto, é aí que se dão as mutações gênicas. É aí o período mais vulnerável da formação de um corpo. É nesse ponto que também essas ciências não conseguem explicar as alterações congênitas, as mutações genéticas, o porquê uma criança é modelada sem o braço, uma sem um pedaço do cérebro, outra sem a perninha, uma sem um coração ou uma parte do coração. Essas alterações ninguém sabe explicar até hoje no campo da academia. Esse período onde o ser é tão pequenininho, quando ainda vai se compondo o primeiro mês e o coração começa a tic-tac, tic-tac, tic-tac a bater, e as ondas cerebrais logo mais começam a se formar a partir do sistema nervoso, que se estrutura a partir de um folículo externo na composição do embrião. Não se sabe explicar exatamente pelo que o corpo que está se formando, ele está se formando anômalo, com defeito congênito, com uma alteração hereditária. O olhar mecanicista, materialista,
só sabe explicar que o período da embriogênese, do 4º à 8ª semana, é o período mais significativo na formação do ser, e que depois o ser está formado, ele vai só engordar e crescer, só, é o período fetal. O período mais fundamental é o período embriogênico, desde que o ser é formado até a 8ª semana. A ciência espírita veio ao nosso encontro para falar de que a vida não é o corpo, ela se expressa através do corpo. E é por isso que a seleção de um espermatozoide alterado, da mutação gênica estabelecida, ou da alteração congênita, que aí vai se conformando no período embriogênico, tem a ver com a necessidade do espírito que está reencarnando. Não é o corpo que aleatoriamente, numa aberração da natureza, que modela uma alteração. Não é, portanto, o acaso que vai justificar pelo que uma pessoa nasce sem um pedaço do encéfalo. O que vai explicar de uma forma cabal é o espírito que vai modelar o corpo. E assim, alguém que deu um tiro na cabeça pode modelar um corpo sem parte do encéfalo. Alguém que lesou o outro com a mão e traz uma culpa que ficou fixada na mão direita, modela um corpo sem o membro superior direito. Já que no mundo espiritual, o corpo espiritual, o perispírito, se apresenta com essa característica. E quando ele vai modelar um corpo, ele modela com essa deficiência. Sem o braço, sem o olho, sem a audição, dando ensejo a que se entenda a palavra de Jesus de: se o teu olho é causa de escândalo, arranca-o e joga para longe de ti. Se a tua mão é causa de escândalo, corta, para que todo o teu corpo não se perca. Era uma alusão que Jesus fazia, que até hoje as religiões não conseguem explicar, mas que a ciência espírita traz luz para se entender de que essa fala de Jesus faz sentido à luz da reencarnação, de que a reencarnação, ela dá um sentido lógico para a fala de Jesus. E observamos no cotidiano que aquele corpo mal formado não é um acaso circunstancial, a probabilidade que a natureza traz e modelou 1 a cada 100 mil com aquela alteração. Aquele que traz aquela alteração é o espírito que escolheu a matéria-prima para modelar o seu corpo, adoecido como ele está. Como alguém que vai fazer um bolo e achatou a forma, quando faz o bolo sai torto, de conformidade com a forma. A forma é o perispírito, que alguém lesou-se, e agora quando vai modelar o corpo traz o perispírito traz um corpo exatamente como está a estrutura do corpo do espírito, com aquela alteração correspondente, sem um pedaço da cabeça, sem as mãos. Mas a medicina não conseguiu ainda projetar luz, e os legisladores se inclinam a reduzir o valor da vida, limitando o valor da vida ao corpo, tal como aconteceu agora em Londres, com Charles Gardner, aquele garoto que apresentava uma alteração dentro da célula, nas mitocôndrias, e os pais querendo que a criança pudesse receber um tratamento que ainda está sob investigação, sem sucesso confirmado, e os médicos dizendo que aquela criança não tinha jeito porque ela traz uma alteração nas mitocôndrias do fígado e traz uma encefalopatia, e de que não teria jeito. E ao contrário dos pais, os médicos recomendaram ao juiz, e o juiz recomendou que se suspendesse os aparelhos, muito embora viesse dinheiro de toda a Europa para bancar o tratamento da criança. E Charles Gardner desencarnou. É que eles não sabem que Charles Gardner provavelmente é um ex-suicida que está voltando para viver um pouco tempo no corpo, e quanto mais tempo ele puder viver, melhor, para que ele possa se recompor. De que não é o cérebro que define de que a pessoa deve se manter no corpo viva,
de que o espírito é que caracteriza a existência e de que mesmo que o cérebro não tenha uma parte dele ou tenha alteração, o ser está se refazendo perante a divindade, as leis cósmicas e perante si mesmo das faltas perpetradas no passado. O nosso Brasil vive essa experiência. Se você fizer uma ultrassom e a criança não tiver uma parte do encéfalo, os ditos chamados erroneamente anencéfalos, você tem o direito legal hoje de promover o aborto, conforme recomendou o Supremo Tribunal Federal, legislando indebitamente. Para o Espiritismo, o anencéfalo é alguém que se projetou do prédio, na fala do espírito Joana de Ângeles, ou é alguém que atirou na cabeça, lesou o cérebro e traz, mediante a culpa, um perispírito lesado e agora modela um corpo com o cérebro alterado, no movimento de autorrecuperação. Está fazendo o caminho de volta, e quando você tira o corpo do embrião dentro do útero materno, promovendo um aborto legal, você lesa o direito de alguém se recuperar. Não nos é lícito interromper uma vida, porque ela apresente uma alteração, seja cerebral, seja física. Se alguém tem rubéola no primeiro trimestre da gravidez, no período, por exemplo, embrionário, muitos médicos recomendam um aborto e dizem, vai nascer alterado. É um aborto numa perspectiva eugênica, ou seja, o aborto piedoso, na fala médica, que ainda não é autorizado, mas não demora muito que isso se autorize no nosso país, porque os legisladores estão sendo encaminhados para a aprovação desses projetos que estão a serviço da indústria do aborto, que nos Estados Unidos estão entre as 10 empresas que mais conseguem promover rendimento, é a indústria do aborto. Há um interesse internacional de que o aborto seja legalizado no Brasil, porque o aborto é simples de fazer, basta tomar algo, ou basta curetar, se já está mais avançado, uma sobrecarga hormonal, se faz o aborto, ou então em alguns minutos se tira fazendo a sucção do útero e se tira o embrião que está se formando no primeiro mês. É rápido, econômico e bastante rentável. Foi a denúncia que fez Bernardo Eneiterson, que fez parte da clínica que compôs mais de 70 mil abortos nos Estados Unidos. E depois, estudando a fetologia, passou a lutar ao contrário, em função das mulheres americanas, sendo ele, agora poderem ter o direito não só de abortar, mas de fazer uma ultrassonografia, porque as clínicas de aborto evitam que as mães façam a ultrassonografia, porque quando você faz uma ultrassonografia com 40 dias, por exemplo, tem um coração batendo, você não tem como dizer que é um pedaço de carne que não tem nada. Então, Bernardo Eneiterson, que lutou para a legalização dos abortos nos Estados Unidos, começou a fazer as películas, os filmes, na luta contra o aborto, e produziu o famoso filme O Grito Silencioso, quando um obstetra chamado Jay Callison, que tinha feito 10 mil abortos já, ele vai e mete a cureta, a criança abre a boca e ele faz um close. Quando ele mostra para Jay Kelly, ele, ao ver a cena, declinou, a partir daquele dia, de continuar fazendo o aborto. E aquele gesto da criança com a boca aberta, mediante a cureta que se aproximava, deu o nome à película mais famosa na área do aborto, chamada O Grito Silencioso. O Espiritismo é inteiramente contrário ao aborto, salvo se a mulher corre risco de vida, devendo uma equipe médica definir o aborto como sendo um aborto terapêutico. Para salvar a mãe, é necessário sacrificar o embrião. Nenhuma outra circunstância, o aborto deve ser
legal, moral. Ainda que seja legal, não será moral, não estará de acordo com as leis divinas. E quando uma criança tem rubéola, no primeiro trimestre, os médicos recomendam o aborto piedoso, o chamado aborto eugênico, porque ela poderá ter uma alteração neurológica, ela pode vir cega, pode vir surda, o que é uma verdade. Há um índice de mais de 60% de possibilidades. Mas, à luz do pensamento espírita, se a pessoa faz uma rubéola nesse período, o espírito que deverá nascer, se vir com a alteração, é porque necessita. Porque se ele não tiver necessidade, ele não trará alteração. Porque o que modela a alteração não é o vírus, é a vulnerabilidade do espírito, que no período embriogênico faz a alteração congênita ou não. Foi o que aconteceu com Alberto da Rocha, em Brasília. Um colega meu, pediatra. Seus pais estavam com mais uma gestação e ela fez rubéola no primeiro trimestre da gravidez. Quando chegou com o ginecologista, obstetra, ele disse: aborto. A senhora está com rubéola. Ela disse: não, doutor, eu não vou abortar meu filho. Mas ele vai nascer um monstro, mas eu não vou abortar. Aí ele pegou, foi com o pai da criança, que trabalhava no hospital em Brasília. Quando chegou com o pai, o Narciso disse-lhe: a sua esposa está com rubéola, tem que fazer o aborto, porque a criança vai nascer alterada. E o que ela disse? Não, ela não quer fazer. Então, se ela não quer fazer, não se faz. Mas vai nascer um monstro, disse o médico. E o Narciso, olhando para ele, disse: esse monstro vai me comer? O médico ficou meio assustado assim. Não, então deixe nascer um monstrinho. Nasceu o Alberto da Rocha, diferente de todos os outros irmãos. Nasceu louro, com os olhos claros, era chamado de o galego, forte, estudou, fez medicina, hoje pediatra, já salvou milhões de vidas, direta e indiretamente, nos milhares de partos e salas de parto que ele fez. Um profissional de excelência, casou, teve filhos, e ele me dizendo: Alberto, contando-me as histórias dele, para que vocês vejam como ele é um médico inédito. Ele diz assim: eu fico pensando, se eu não tivesse vindo no mundo, o que seria das salas de parto, das mães, das crianças que eu pude acompanhar ao longo de todo esse tempo, na periferia, nas instituições públicas em Brasília, nas quais eu trabalho, nos ambulatórios. E ele me dizendo da enfermaria de uma criança, que um dia ele chegou, os médicos queriam examinar, e a criança bufava, chutava, cuspia. E ele disse para os colegas: pode deixar que eu vou examinar, pode deixar comigo. Os colegas que tinham tentado acharam que era arrogância, se afastaram. Ele chegou e a criança deixou ele examinar. Ele escutou a criança, examinou. Depois a criança saiu da enfermaria rindo. No outro dia, a mesma coisa. Acho que os médicos iam examinar e a criança chutava, cuspia, nada. Chegou o Alberto, novamente, disse: deixa comigo, vocês não conhecem psicologia infantil, e ria. Entrou e a criança logo deixava que ele a examinasse. Em seguida, a criança saía rindo. Chegado um dia, uma médica, também pediatra, que fizera parte dessa cena, disse para ele: eu estou de transferência, mas eu só saio daqui depois que você me disser como é que você convenceu aquele diabo a que ele pudesse deixar examinar. Ele disse: foi simples, é que vocês não conhecem psicologia infantil. Eu cheguei com ele, sabendo que era uma criança pobre, eu disse: tem R$2 se você deixar examinar você. Ele logo deixava examinar, eu examinava. E eu acabava de examinar e disse: tem mais R$2 se você sair rindo aqui da sala. Porque ele queria gozar os médicos. Então, a cada R$4, ele examinava a criança e dava um show para os colegas, fazendo troça dos colegas, fazendo com que a criança saísse rindo. Esse era o monstrinho que o médico não queria deixar nascer. Hoje, sua mãe desenvolveu Alzheimer.
E ele estava a 200 metros da casa, mudou-se dos seus pais, porque ele é o único médico da família, para atender os seus pais. E quando eu comentei com ele que tinha registrado no livro essa ocorrência, eu narro essa ocorrência, ele disse, já não são mais 200 metros, é só 100, já me aproximei mais. Os pais hoje estão se beneficiando do monstro. Alberto é um monstro do bem, porque lhe deram o direito de nascer, mesmo tendo rubéola, no primeiro trimestre da gravidez. Não há nenhuma outra circunstância que justifique, a não ser a ameaça de morte por parte da mãe, o aborto. Todas as outras alternativas, elas podem ser contornadas, até aquela que é a mais limitante, dolorosa, que é quando a mulher sofre um estupro. E ainda que seja um estupro, não foi a criança o violador da mãe, não lhe se podendo imputar a responsabilidade da violência sexual sofrida maternalmente pela mãe. Portanto, é de bom tom que a justiça alcance o infrator e não a criança. E se a mãe não quiser tutelar a criança, dê-lhe para que o Estado arrume um lar substituto, mas não a aborte. Essa ocorrência, para mim, ela é a mais difícil, porque mexe com a sensibilidade feminil e por se tratar de uma crueldade, de uma violência. Mas mesmo essa circunstância tão dolorosa, ela está subordinada à lei de causa e efeito, quando a mulher sofre uma violência desse teor, sem nada ter feito nessa encarnação para sofrê-la, ou seja, uma mulher que simplesmente sofre uma agressão, como que do nada, ela está incursa numa lei maior, que naquela circunstância a alcança, fazendo-a ressarcir débitos anteriores. Não que isso de modo algum deva fazer com que a mãe aplauda o estupro, longe disso. O estupro continua sendo uma violência que precisa ser alcançada pela justiça e banida do nosso planeta. Mas o Espírito Joana de Ângeles diz que quando uma mãe sofre essa violência e a despeito dela acolhe a criança, diz ela, quase sempre o coração feminil que se esfacelou estabelece-se dentro da sua intimidade uma floração de bênçãos no espírito que é recebido, e essa mãe galga o patamar da paz e da felicidade mais tarde. Eu achava essa afirmativa um pouco lírica e talvez romancesca, porque a situação é dramática, mas tive a oportunidade de viver especialmente e particularmente uma circunstância dessa ordem. Quando uma mulher, uma jovem, sofreu uma violência sexual, um estupro, ela era virgem e estava grávida. E me procurou, depois de procurar 2 clínicas em Belém do Pará para promover o aborto, mas não conseguiu lograr fazê-lo em função de circunstâncias adversas. E me procurou porque sabia que eu tinha passado há 6 meses na cidade onde ela morava e falando sobre espiritismo. E era o tempo mais ou menos que ela tinha de espiritismo. E ela me procurou, sabendo que eu era médico. Eu fui-la acolher a criança. Cheguei a fazer uma profecia quando ela se reportava aos pais, e eu dizia, os pais vão ter dificuldade no início, mas depois você vai ver, você vai ter dificuldade de ser mãe do seu filho, porque os seus pais, enquanto avós, vão querer subtrair essa responsabilidade sua. No início vai ser difícil, e assim se deu. Os pais repudiaram, queriam matar o opressor, sem que a justiça pudesse fazer justiça dentro dos caminhos que a lei propõe. Os pais queriam ser o braço da justiça, os avós. E aquela mulher, depois que teve essa criança, os avós se apaixonaram por tal ordem, que a profecia que eu fiz se cumpriu. Ela tinha dificuldade de maternar a criança que foi crescendo.
Porque os avós queriam, como todos os avós, que são meio abestalhados, queriam fazer tudo pela criança. Ela bateu uma foto certa feita da criança na relva, na frente de uma árvore, e escreveu atrás: obrigado por você ter contribuído para que um dia essa foto existisse. E assinou com o nome da criança. Era, portanto, o atestado de que o espírito Joana de Ângeles, que fizera aquela afirmativa na obra Após a Tempestade, era veraz. Eu vivi a experiência que estava ali naquela teoria. Essa criança transformou-se numa floração de bênçãos sobre a cruz de agonia que se esfacelou no estupro. Hoje é um profissional que trabalha na área da vida. Estabeleceu-se num lar cuja mãe se compôs com uma outra pessoa, teve outros filhos, e todo o lar funciona amorosamente. E a sequela do aborto como que se desfez. O trauma se diluiu e agora é uma floração de bênçãos que se estabelece naquela família, sobretudo no coração daquela mãe, que num dos últimos encontros disse-me, já o filho com mais de 20 anos, ao se despedir de mim, disse-me ela: eu oro pelo Senhor todos os dias. E começou a chorar pela presença do filho na sua vida. O Espiritismo traz essa visão da vida de dentro para fora. Mas não só o aborto precisa ser evitado, a vida precisa ser preservada. Depois que ela se constitui, nós precisamos honrar esse corpo, cuja vida se espraia através dele. Porque a vida psíquica transcende o corpo, mas é imanente no corpo que precisa ser respeitado. Nós não podemos de modo algum judiar esse corpo, profaná-lo, lesá-lo, e muito menos eliminá-lo dramaticamente pelo suicídio. Posto que o suicídio sempre é um atentado contra as leis naturais da vida, porque não tira a vida do corpo. E o suicida quase sempre é alguém, um doente ou no impulso, mata o corpo achando que vai matar a dor. Ele confunde a dor com o corpo, mata o corpo, mas a dor continua, porque a vida continua. E quando ele surge no mundo espiritual, duas reações são clássicas. A mais frequente, a primeira, decepção, ele não morreu. Ele vê-se vivo. E a segunda, culpa, porque ultrajou o corpo, que ele quer voltar, mas não pode mais. Terá que modelar um novo corpo, porque a misericórdia divina não fecha a porta para nenhum de seus filhos. E mesmo nessa situação dramática, ela dá ensejo, oportunidade, para que o espírito volte. Mas quando ele quer voltar trazendo uma alteração congênita, faça o aborto, porque é alguém que traz uma alteração, e é às vezes o ente querido que está voltando para se recuperar, não trazendo uma parte do cérebro, a perna, o coração alterado, a ausência de um órgão. Vai viver alguns dias, uma síndrome de Patu, por exemplo. Ele nasce e vive 2, 3 dias, mas 9 meses mais 3 dias é uma bênção, muito maior do que uma UTI. É uma bênção de volta para aquele espírito que vai se recuperando. Ele deixa aquele corpinho e sai melhor, para voltar de novo mais tarde, agora podendo modelar um novo corpo, no processo de resgate do seu próprio drama e do aprendizado de valorizar a vida que ele menosprezou no passado. Não faz muito tempo, eu conversava com uma jovem que chegava diante de mim e eu não havia o seu drama por inteiro, porque ela me parecia uma pessoa normal. Mas à medida que ela foi falando, ela foi descerrando o seu drama num relacionamento amoroso, passional, em sendo rejeitada pela parceira, numa correspondência de amor homoafetivo. Ela decidiu matar-se, matando a parceira. Tomou álcool, levou o álcool, alcoolizada que estava, e jogou o álcool onde estava a parceira, no ambiente, que era um ambiente único, e depois ateou fogo. A companheira conseguiu sair, mas ela não, porque ela prospectava matar a parceira e matar-se.
qual acontece em muitos processos passionais. Quando o relacionamento afetivo não vinga, eu mato quem eu amo que não me quer e depois me mato, como se o amor tivesse o direito de matar alguém. O amor que mata não é amor, é paixão. Então, ela ficou toda queimada, foi para a UTI, fez insuficiência renal. O médico chamou a família e disse: provavelmente ela não terá chance de voltar. Será um milagre, na linguagem do médico. E simplesmente depois de 40 dias ela voltou. Mas as queimaduras de 3º grau eram tão intensas que ela não podia voltar à lucidez. Eles tinham que mantê-la sob a ação de medicamentos. Faziam com que ela ficasse torporosa, porque as dores eram demasiadas. E depois que ela foi se recuperando, com as intervenções médicas, ela foi se recompondo, e quando ela saiu daquele quadro dramático, ela agora estava fazendo o caminho de volta. Já tinha feito mais de 15 operações de reparação. Quando eu fui examiná-la, ela tinha só a fisionomia limpa, tudo mais eram cicatrizes. Mas o mais importante foi o que ela me disse: doutor, eu vi-me fora do corpo, a exemplo da senhora Schwartz, e dei-me conta do que tinha feito. E eu me via às proximidades de um lugar como se fosse uma instalação de um terminal. Olhava para baixo e era tudo escuro. Havia gemidos. E eu fui tomada de um pavor, porque eu sabia que ia parar ali. E católica que sou, me projetei de joelhos e orei a Maria, santo da sua fé. E pedi a Maria que me perdoasse e me desse uma nova chance. E doutor, Maria fez um milagre, na linguagem católica que lhe é inerente à sua fé. Eu estou aqui. E ela sorria de alegria. É impossível uma mulher sorrir quando um pedaço do cabelo fica manchado. Quando surge uma ruga, a mulher fica deprimida. Quando surge uma gordurinha a mais no culote, ela já entra no estado de pânico. Ela surta se houver um acidente e ficar uma cicatriz nesta ou naquela parte do corpo. Aquela mulher era uma cicatriz inteira, com a exceção da face. As cirurgias que ela fazia era para liberar os braços que ficavam grudados, cicatrizados no corpo. Eram cicatrizes, cirurgias plásticas, mais de 15, para dar um pouco de contorno ao seu corpo e liberar os movimentos que ficaram grudados. E aquela mulher sorria, porque estava viva do corpo. Não estava viva naquela região trevosa para onde ela iria. Ela estava cantando a vida. Era, para mim, perplexidade. Porque era uma mulher, não era um homem. Com lesões definitivas, porque eram lesões cicatriciais de 3º grau. Mas a fé, a ajuda que o Espírito de Maria conferiu àquela senhora, dando-lhe uma oportunidade de voltar para o corpo, dava-me, naquele momento, a certeza de que viver é a nossa melhor escolha, a melhor opção. Quando um dia um pensamento ocorrer na tua mente de suicídio, não agasalhe. Quando surgir o desejo, cuidado. E quando vir para o 3º grau, planejamento, você está na iminência do 4º passo, que é a tentativa. E uma tentativa, de repente, pode dar certo. Todas as vezes, portanto, que surgir a ideia ou desejo, nós já precisamos estar em prontidão. Se ele vem recorrentemente, às vezes é um insuflamento espiritual ou é um condicionamento que eu trago de outras vidas. Eu preciso me manter vigilante, porque nós temos uma tendência a repetir o ato como fez aquela criança, levada pela mãe a Chico Xavier, sem os braços,
cega, muda e surda. E os médicos estavam recomendando a amputação das pernas. Os companheiros acompanhavam Chico Xavier atendendo aquela mãe. Chico Xavier disse para aquela mãe: siga a orientação médica. E aquela mãe levou aquela criança que só tinha pernas. E Chico então esclareceu ao grupo: esse espírito, nas 10 últimas encarnações, se suicidou. A cada suicídio ele limita mais o corpo. E antes de reencarnar, ele rogou a misericórdia divina que o evitasse de cometer o suicídio, para que ele ficasse mais tempo no corpo, a fim de diminuir o condicionamento suicida. E ele, agora na juventude, entrando para a juventude, já está pensando em procurar uma ponte para se jogar. A gangrena que surgiu nas pernas é a resposta da providência divina para que, amputado, ele fique num corpo e não cometa o suicídio pela 11ª vez sequenciadamente, para diminuir o condicionamento suicida. Então, quem tem pensamento de suicídio recorrente é alguém que já cometeu o suicídio outras vezes. Tem que se manter mais vigilante, porque a melhor escolha é manter-se no corpo, como Allan Kardec bem definiu, em um céu e um inferno, fazendo um estudo dos espíritos que se suicidaram. A vida, ela deve ser entronizada, louvada, mantida, ela deve ser acolhida. Quando não tiver nenhum jeito, proteja para que a pessoa tenha uma morte digna, mas não empurre para o buraco ninguém, nem pela eutanásia, porque a Suíça, um dos países com maior índice de desenvolvimento humano, tem uma clínica aonde vai gente de toda a Europa para se submeterem ao suicídio assistido. Ou seja, a pessoa quer se matar e promove-se a eutanásia legal, e os médicos matam a pessoa. 2 instituições disputam o mercado do crime. Uma chama-se dignidade e a outra saída. Na verdade, a saída é por um beco, você vai ter que voltar. E dignidade de quem? Faz-se o suicídio com direito à missa, o que é um absurdo. Porque nenhuma religião estimula o suicídio, muito menos a eutanásia. Quando um corpo parecer que não tem mais jeito, acolha-o e faça os atendimentos paliativos. Leve para casa, até que a desencarnação se dê de forma natural. Proteja o ente querido com medicamentos para que ele não sofra. Acolha com afeto, porque a UTI dá os atendimentos medicamentosos, tecnológicos, mas não dá o afeto que é oriundo dos familiares. E poucos profissionais da área da saúde têm essa sensibilidade. Porque uma vida, por mais desprezível que pode ser no corpo, ela deve ser louvada. Uma vez, eu fui chamada para visitar uma senhora cujo nome já era interessante, Deusarina. Deusarina era uma ranceniana, tinha estado na colônia e agora estava voltando para a família, e a filha me chamou porque ela estava para desencarnar, segundo a filha. E quando eu fui visitar a Deusarina, ela estava mais envelhecida, eu já tinha conhecido há algum tempo, visitando o leprosário, e ela estava com a voz fanhosa, cega já desde há muito, já não conseguia praticamente pegar nenhum talher, e deitada no leito, sem os pés, as orelhas carcomidas pela hanseníase, era um toquinho de gente, até porque também tinha envelhecido. E Deusarina via os entes queridos, controlava a casa com uma lucidez maior do que todos os familiares da casa. Os familiares achavam que ela estava ficando pinel, porque ela estava vendo os mortos. Ela não estava vendo os mortos, ela estava registrando o mundo espiritual, porque ela já estava num processo de semidesprendimento, cega, com dificuldade de ouvir. E eu, quando fui conversar com a Cesarina, e ela me contou as experiências, e eu notei que ela estava lúcida. E eu, querendo ser fraterno com ela, disse assim: Deusarina, não vai demorar muito.
A borboleta que habita esse casulo, e falava bem alto porque ela não ouvia, vai deixar esse casulo e vai voar bem alto, achando que eu estava abafando com essa metáfora. Ela disse-me assim, com a voz rouquenha, fazendo muito esforço, disse assim: Alberto, se morrer é descansar, eu quero permanecer cansada. Me arrasou, porque enquanto eu estava convidando ela para desencarnar, ela queria ficar no corpo. Eu olhei e aquilo foi uma grande lição, porque ela quase não ouvia, não via, só tinha um movimento de preensão numa das mãos, não tinha os pés, numa cama, uma vida completamente, fisicamente falando, desprezível, e ela querendo ficar no corpo. Não menosprezemos a vida física, porque a vida, a grande vida, ela é indestrutível. Celebremos com o nosso ente querido que já vai avançado num câncer, numa velhice, está numa cama com acidente vascular cerebral, alguém que agoniza. Celebre a vida, mas não empurre antes do tempo, deixa que a natureza o faça. Faça o atendimento da ortotanásia, ou seja, a morte no seu tempo certo. A medicina paliativa, jamais a eutanásia. Dá-lhe a injeção letal, precipitando a desencarnação, completamente lesiva às leis naturais da vida, mesmo que esse ou aquele país lhe dê chancela. A vida, portanto, caríssimos amigos, de ponta a ponta no corpo, deve ser louvada, e a grande vida embrenha-se no corpo e mantém-se além dele e antes dele, porque a vida é um patrimônio universal e perene, eterno. Disse-me certa feita um jovem numa psicoterapia, chorando: esse projeto cósmico é tão desgraçado que nem me matando eu posso resolver o meu problema. Eu digo: como assim? Não adianta, porque eu já sei que eu sou imortal, se eu me matar eu continuo vivo. Ele era de família espírita, tinha sido lhe ensinado a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação. Ele sabia que se matando ele não ia resolver o problema da sua crise existencial, porque ele é imortal. E ele questionava Deus, porque ele queria se destruir em espírito. Nós não temos o poder de ser o dono da vida. Nós somos os usufrutuários do corpo, mas a vida transcende o corpo, e mesmo no corpo nós não somos o dono, nós somos o inquilino com o tempo marcado, porque tem muita gente que não quer ir e vai amanhã. Não é amanhã, é depois da manhã, para você que está pensando que vai amanhã. E tem outros que querem desencarnar, como vi em Belém do Pará, o cidadão se jogou do 8º andar, caiu. A filha desceu, aquele barulho, pediu para o porteiro constatar o óbito, o porteiro se aproximou, quando chegou perto dele, ele disse: eu tenho Unimed. Uma pessoa idosa se jogando do 8º andar não sofreu uma fratura. Caiu com a cara no aramado, fez algumas lesões, o cirurgião plástico teve só costurar a face, não sofreu nenhuma contusão, nenhuma fratura, nada, só escoriações na face. E disse: eu tenho Unimed. E eu disse: como o senhor se jogou? Eu não me lembro de ter me jogado. Não me lembro de ter me jogado. Estava depressivo. O outro se jogou e não aconteceu nada com ele. Caiu num monte de grama. Achou que ia voar. O que você foi fazer? Não, eu fui voar. Ele estava num surto, foi voar e caiu. E tem gente que não quer morrer, vai, bate ali o carro, ali escorrega, bate com a cabeça e morre. Ou vem uma bala perdida procurando achar alguém e acha e mata aquela pessoa. A vida é assim, física.
E a grande vida, regulada pela lei de causa e efeito, ela vai administrando as ocorrências conosco. A nós outros cabe respeitar, desde o surgimento no ovo zigoto até o último suspiro, na desencarnação, porque morte não existe. Entre esses dois espaços, não mate ninguém, não se mate, porque não vale a pena. E se alguém se matou, não fique triste, porque ele não morreu. Vai continuar vivo. Ah, mas arrumou encrenca, mas não está no inferno, 1. E 2, vai voltar. Ore por ele, é o que você pode fazer. E celebre a sua vida, protegendo a vida dos outros, para que os outros não façam a mesma coisa. Nestes dias, amigos, onde a vida tem sido tão barateada, porque o sexo se tornou tão vulgar, as gravidezes, os abortamentos se tornaram tão normais, que estão se querendo regularizar no nosso congresso o aborto legal até 3 meses. 3 meses já é feto. Se com alguns dias já há um psiquismo que é capaz de se pronunciar e se comunicar e falar, imagine com 3 meses. Menos de 30 dias já tem coração batendo. Nesses dias, onde o Brasil chega à cifra de 60 mil homicídios por ano, matando mais do que muitas guerras que são anunciadas todos os dias. Nesses dias onde a gente lesa o corpo indiretamente com os vícios, com as aberrações das drogas, dos excessos alcoólicos, das atitudes de intemperança, do comportamento emocional tão desequilibrado que vai levar a pressão arterial ao máximo e depois a estourar no cérebro ou no coração, nesses dias em que a vida tem sido tão desprezada e aonde se mata e se morre com tanta simplicidade, com tanta banalidade, o Espiritismo vem lembrar Jesus para cantar a vida antes dele, do corpo, durante o corpo, após o corpo ir-se para o pó da transformação em vida abundante, que são as bactérias, para celebrar a vida que continua. Antes dele, muito antes que Gabriel anunciasse de que ele deveria nascer, os profetas da antiguidade já falavam que ele vinha. Ele nasce numa manjedoura, singelo, de improviso, faz uma caminhada de excelência, perseguido, até que consegue matar no corpo, e quando ele morre, morre dignamente, de pé, mas com os braços abertos, acima da humanidade. As suas últimas palavras são: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E para que pudesse saber que ele era ele, o Messias, ele diz: meu Deus, por que me desamparastes? Citando um salmo de Davi para fazer valer de que ele era o Messias que estava lá, naquele momento, vivenciando aquela experiência profética. E antes de 2 dias, antes de 3 dias, ele ressurge, mostrando que a vida não é patrimônio do corpo, muito embora no corpo deva ser celebrada. Ressurge para mostrar que a vida é um fenômeno eternal e não terrenal. E surge tal como viveu, belo, esfuziante, formoso, para alimentar a esperança, o carinho, a liberdade, o amor, e para dizer que estaria conosco até o fim dos séculos do mundo. O Espiritismo vem e reedita Jesus, dizendo que, como ele disse, que ele veio para que tivéssemos vida, mas vida em abundância. Não é essa vida medíocre que a gente está vivendo, desprezando o corpo, lesando-nos. É a vida em abundância, celebrando a vida na relação com os outros, com você mesmo, respeitando os outros no volante, não passando droga, reduzindo danos quando você tem uma inclinação para essa ou aquele aditivo químico, e
tanto quanto possível, fazendo da sua vida o melhor que você pode fazer em prol do bem. Essa é a proposta que o Espiritismo nos traz nesses dias, para que a nossa vida e a vida desse corpo, que é o escrínio em que o nosso espírito habita, possa ser sacralizada, celebrada, e para que o nosso corpo receba comida, água, cama, carinho, ternura, para que ele possa durar o tempo que o Criador estabeleceu para ele, para que ele nos seja o nosso instrumento de aprendizado e de iluminação da nossa alma, que é perene, já que o corpo é passageiro. E valendo-se desse corpo, como se fosse uma escola temporária, fazendo dele o grande momento da nossa ocupação e da nossa atenção, nós haveremos de nos aprimorarmos, nos iluminando, para que quando saiamos do corpo, saiamos como Jesus, vitoriosos, para cantar a vida, para celebrar a vida que é perene. Por isso o poeta tinha razão. E a vida? E a vida, diga lá o que é, meu irmão? É a batida do coração, é uma doce ilusão, mas e a vida? É maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, uma gota, um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a luta é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu fico com a moça, e a moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser, sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, e eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita, é bonita, é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. Obrigado.